Amém? Vamos colocar de pé para lermos a palavra do nosso Senhor. Está em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, a partir do versículo 25. Números 13, a partir do versículo 25. Estarei lendo aqui na versão NVI da palavra do Senhor. Números 13, a partir do versículo 25. Amém? Diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão.
A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, Deus, a partir deste momento, Pai, através desta mensagem, ó Deus, que o Senhor nos dá nesta noite, Pai. Que eu seja, Pai, somente um instrumento, que eu seja somente, Pai, um canal, ó Deus, por onde a Tua mensagem, aquilo que o Senhor quer falar, meu Deus, aleluias, chegue, Pai, aos ouvidos, ó Deus, daqueles que necessitam ouvir, Pai, a Tua palavra, meu Deus. E que a Tua palavra, meu Deus, venha, meu Pai, nos encher, venha transbordar dentro de nós, venha transformar as nossas vidas, ó Deus. Que a Tua palavra, meu Deus, seja a causa, o motivo, meu Deus, da nossa transformação, Senhor. Aleluias, e que nós, ó Deus, possamos, aleluias, ser transformados, como diz a Tua palavra, meu Deus, pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente, Pai. Aleluias, ó Deus. E que assim como o salmista declara, meu Deus, que ele escondeu a sua palavra, a palavra do Senhor no seu coração. Aleluias, que da mesma forma venhamos fazer, Pai, nas nossas vidas também, ó Deus. Que esta palavra seja algo precioso, assim como era para Davi e para tantos outros homens. Que nós amemos a Tua palavra, amemos ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, e fala conosco nesta noite. Amém, Jesus. Podeis assentar. O que nós vemos aqui, né, é o final de uma caminhada ali, né? Seria o final de uma caminhada, né? O Senhor prometeu esta terra, né, aos israelitas. E essa promessa foi uma promessa feita lá atrás, né? Começou lá em Abraão, né? E através da descendência de Abraão, né, aquele povo ali tomaria posse dessa terra. E esse povo a gente já sabe que é um povo que ficou no Egito ali, foi escravizado durante muito tempo. E o Senhor, sendo um Deus misericordioso, faz com que esse povo seja liberto. Moisés foi o líder ali, né, dessa libertação que houve dos israelitas. Conduz esse povo pelo deserto. E a condução desse povo é até este lugar, a terra prometida, o lugar que Deus tinha prometido aos israelitas lá atrás. Eles tinham essa promessa, né? A promessa de um lugar muito bom. Os israelitas, eles chegam ali, né, próximo de entrar nesta terra. E Moisés, ele separa, né, 12 homens, um líder de cada tribo, das tribos de Israel, para que esses homens vão espionar a terra, verificar a terra, olhar com os próprios olhos a terra que eles iriam entrar, que eles iriam tomar posse. Porque até aquele momento, né, Deus estava abençoando tudo aquilo ali, até eles chegarem ali. Por mais que eles tivessem sido um povo ali rebelde, de coração obstinado, como diz a palavra, mas o Senhor ainda estava disposto a fazer aquele povo entrar naquela terra.
né? Nós vemos muitos episódios, né, ao longo desta caminhada do povo murmurando, reclamando, mas mesmo assim o Senhor ainda estava disposto a fazer com que aquele povo entrasse naquela terra, tomasse posse daquela terra. E eles chegam a esse momento, em que eles iriam entrar na terra. E esses homens escolhidos por Moisés, eles vão espionar aquela terra, e eles, a palavra de Deus vai declarar aqui que eles entram ali e veem frutas muito bonitas, frutas de encher os olhos. E uma das passagens declara que eles tiram um cacho de uva tão grande que foi necessário 2 homens carregar esse cacho de uva. Imagina o tamanho desse cacho de uva e o peso que era esse cacho de uva, para 2 homens carregarem, né? Então era uma coisa maravilhosa que só Deus poderia fazer. Então tinha todo tipo de frutas naquele lugar. Era um lugar muito bom mesmo, né? O lugar que Deus tinha preparado para aquele povo. E aí esses homens voltam, eles vão, passam 40 dias observando a terra ali, os lugares, as cidades, o povo daquele lugar. 40 dias observando ali. E eles retornam e passam um relatório para Moisés e para Arão. E aí, são 12 homens. 10 deles passam um relatório totalmente de homens covardes. De pessoas que viram grandes milagres ali de Deus, viu o que Deus fez na vida deles durante aquele período no deserto. Aquele povo só chegou até aquele momento, aquele lugar onde eles estavam, porque o Senhor os sustentou, mas mesmo assim eram pessoas que não confiavam em Deus. Não confiavam. De 12, só 2 confiavam plenamente no Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que esses 10 homens conseguem envenenar ali, vamos se dizer, todo o povo. Todo o povo é influenciado pelo medo daqueles 10 homens. E somente 2 não. Porque 2 deles, né, Josué e Caleb, 2 deles confiavam plenamente no Senhor. Confiavam que se eles entrassem naquela terra, eles iriam tomar posse daquela terra, que o Senhor estaria com eles e que não haveria gigantes, não haveria nenhum tipo de obstáculo que iria impedir aquele povo de conquistar aquela terra. Eles confiavam plenamente nisso. E aí eu separei aqui 3 pontos em que esta palavra falou ao meu coração. Primeiro, as circunstâncias não podem governar, né, a minha fé, a sua fé, a nossa fé, né? Os 10 espias olharam para as circunstâncias. Eles viram gigantes, cidades fortificadas, dificuldades e sua própria fraqueza, né?
E eles chegaram a uma conclusão de que eles não conseguiriam conquistar aquela terra, porque eles olharam as circunstâncias, né? Já diferente de Josué e Calebe. Os 12 viram a mesma coisa. Os 12 viram a mesma coisa, mas 10 deixaram as circunstâncias governar a vida deles ali. E 2 não. 2 não olharam as dificuldades. Eles eram conduzidos, né, por sua fé no Senhor. Né? E eles declaram isso, né, no versículo 9, né, do capítulo 14. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. E o que essa palavra nos ensina é que nós não devemos permitir que as circunstâncias, os momentos difíceis, façam com que nós venhamos duvidar do nosso Deus, né? Que nós venhamos duvidar daquilo que Deus pode fazer. Então, que nós nunca venhamos permitir isso. Olhar uma situação e duvidar de que Deus não pode resolver, não pode nos ajudar, porque Ele é Deus. Foi Ele quem criou os céus e a terra, é Ele quem nos dá a vida todo dia, o fôlego de vida, Ele que nos ajuda todos os dias a levantar, a acordar, Ele que nos leva, nos traz de volta, nos guarda, nos livra todos os dias. Há tantas promessas, né, que o Senhor tem para as nossas vidas. E será que esse Deus não pode resolver situações difíceis que nós julgamos ser difíceis? Sempre temos que olhar para Deus e entregar na mão de Deus essa situação, a situação em que nós estamos passando. Eu estou passando por isso, Senhor. Essa situação é difícil para mim, é impossível para mim, mas para o Senhor não é nada. Então eu vou confiar que essa situação vai se resolver, porque o Senhor é o meu Deus. Segundo, pessoas não podem governar minhas decisões. Aquele povo que estava ali, eles ouviram um relatório de 10. Eles foram influenciados pelo relatório daqueles 10. 2 estavam falando, não, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar, o Senhor está conosco. Mas eles foram influenciados por 10. Então as pessoas não podem governar as nossas decisões. Elas não podem ditar as decisões que nós tomamos. Uma pessoa está falando, olha, é isso, é aquilo, é isso, é isso, é isso, é isso. E você fica ali, nossa, será? Não. Porque tem pessoas que elas... Vai ter pessoas que são do nosso convívio social que vai falar coisas, tentar influenciar, ou mesmo o jeito que aquela pessoa é de não confiar em Deus, e aquilo ali pode influenciar, né, você, a cada um de nós. E nós temos que ter esse cuidado de não ser influenciado por outra pessoa,
pela covardia daquela pessoa, pelo medo daquela pessoa, e fazer com que aquilo transmita para nós os medos, a covardia que aquelas pessoas têm. E muitas das vezes isso acontece, as pessoas conseguem passar o que é negativo para as nossas vidas. E é isso que não pode acontecer. Esses homens aqui, né, o medo deles foi transferido para todo um povo. Todo um povo foi influenciado pelo medo, pela covardia daqueles 10 homens. Mas se todo aquele povo confiasse em Deus, eles ouviriam Josué e Caleb. E o que nós percebemos aqui é que todo aquele povo também não confiava em Deus. Todo aquele povo que estava ali era um povo de coração duro, né? Além do coração obstinado, eles tinham a incredulidade ainda na vida deles. Eles não criam, mesmo olhando, mesmo vendo com os próprios olhos os grandes milagres que Deus operou ali. E mesmo assim, né, ser influenciado. Então, pessoas não podem ditar, né, governar as nossas decisões. Pode ser difícil para outra pessoa, mas para nós que confiamos em Deus, para nós que temos Deus como nosso Senhor, para nós não é nada. E é dessa forma que nós temos que levar a nossa vida, confiando em Deus. E a nossa confiança ela tem que superar tudo que está ao nosso redor, as circunstâncias, pessoas. A nossa confiança ela tem que ser maior do que tudo isso. Porque vai ter circunstâncias que vai tentar, né, que vai aparecer na nossa vida, que vai testar a nossa fé. Vão ter pessoas ao nosso redor que vão ser influenciados pelas circunstâncias e que vão querer também influenciar a cada um de nós. Às vezes não, às vezes o jeito da pessoa também já é uma pessoa que não confia em Deus, já é uma pessoa covarde, já é uma pessoa medrosa. Mas nós temos que ser diferentes. E não deixar que essas pessoas nos influenciem, mas nós influenciarmos essas pessoas. Ao invés dessas pessoas terem medo, serem covardes, né, verem um exemplo em nós. Verem um exemplo de confiança, de fé que nós temos e serem não nós transformados por elas, mas elas transformadas por nosso testemunho, por nosso estilo de vida. E nós não devemos deixar nos influenciar também por decisões de outras pessoas, mesmo dentro da igreja, no corpo de Cristo. Às vezes as pessoas elas vão tomar decisões, né? E que muitas vezes nós sabemos que não é boas decisões. Que são decisões que não estão baseadas na palavra de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Mesmo no corpo de Cristo, não nos deixar influenciar por pessoas.
A obra de Deus, ela não pode parar. Bem, eu não vou fazer mais porque tal pessoa parou, tal pessoa fez isso, tal pessoa falou aquilo. Nós temos que continuar. A obra de Deus, ela não para. E ela não deve parar. E o Senhor, Ele nos dá todas as condições para que nós venhamos continuar. Porque Ele fala que está conosco. Então, se Ele está ao nosso lado, Ele nos dará todas as condições, Ele vai nos dar todo o suporte, Ele vai nos dar força, vai nos dar sabedoria. E nós não devemos abandonar o barco assim como outras pessoas. Então, outras decisões de outras pessoas não definem as nossas. Não podem nos influenciar. Nós precisamos continuar, precisamos estar firmes. Porque isso é lícito. É lícito que muitos estariam dormindo nos últimos dias. É lícito que muitas igrejas estariam assim, com os bancos mais vazios do que cheios. Aí algum problema com a igreja? Não. A palavra está sendo pregada. A palavra está sendo pregada. Se as pessoas não estão ouvindo, é porque estão com o coração já cauterizado. Se a palavra ela não constrange mais, se ela não toca mais na pessoa, né, é porque há um problema entre essa pessoa e Deus. Então, o que nós devemos fazer é orar. Vamos orar, vamos continuar orando por todos. Todos somos irmãos. Todos somos da mesma família. Então vamos orar. Quem opera é Deus, quem faz a obra é o Senhor. Somente Deus deve determinar nossa decisão. Josué e Caleb tinham uma certeza, né? A promessa de Deus. A promessa de Deus, a palavra dele. A palavra dele que não volta atrás. A palavra de Deus é uma só. E quando ele libera a palavra, essa palavra vai acontecer, vai se cumprir. Ela só não se cumpre se nós formos covardes. Se nós tivermos medo, se nós recuarmos, aí ela não se cumpre. Porque a decisão é nossa. Quem toma as decisões na nossa vida somos nós mesmos. E o Senhor, Ele põe diante de nós, né, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção, o caminho da maldição. Mas a palavra dele é uma só. Josué e Caleb, eles tinham essa palavra, eles tinham uma promessa, eles confiavam nisso, na promessa. Foi Deus que liberou essa promessa, foi Deus que falou, essa terra será de vocês. E eles confiaram nisso, confiaram plenamente nisso. Então, se Deus falou, Ele deu a promessa para nós, por que nós iremos duvidar disso? Por que duvidar daquilo que Deus falou? Não há dúvidas e nós temos que trazer à nossa memória que a palavra de Deus é uma só, é sim, sim, não, não.
E eles não estavam confiando no exército deles, na força deles mesmos. Eles estavam confiando sim em Deus, que Deus iria, dar toda a condição para que o exército de Israel conseguisse suplantar todo e qualquer gigante, todo e qualquer exército de outra terra ali, que estava ali, naquela terra. O que nós aprendemos aqui com Josué e Calebe é que circunstâncias, elas não determinam as nossas decisões, Não devemos ser influenciados por pessoas, por decisões de outras pessoas ou pelo estado de vida daquela pessoa, por quem ela é. E confiar sempre em Deus. Deus vai ser sempre aquele que vai determinar, sim, as nossas decisões. Sempre vai ser Deus. É Ele em primeiro lugar. Sempre confiar naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele falou, assim como esses dois homens fizeram. E o que acontece depois de tudo isso aqui? Esse povo aqui, não entram na terra. O fim desse povo foi morrer no deserto. 40 anos, até que todos morressem, menos 2. Para cada dia que eles ficaram na terra, o Senhor deu 1 ano. Então, 40 dias espiando a terra, 40 anos no deserto. E toda aquela geração ficou no deserto. Era isso que eles queriam. Eles queriam voltar para um lugar pior, que era o Egito. E Deus ainda foi misericordioso com eles, que eles morreram no deserto ainda. Eles não voltaram a ser escravos. Mas esse é o fim daqueles que não confiam. Eles não recebem. Quando a gente decide não confiar em Deus, a gente nunca vai alcançar nada que Deus tem para a nossa vida. Quando a gente decide não confiar nas promessas de Deus, nós jamais alcançaremos lugares, posições que Deus quer nos colocar. Então, o fim dessas pessoas foi esse, foi não receber o que foi prometido a eles. Mas Josué e Calebe receberam. Josué e Calebe foram os únicos que continuaram vivos daquela geração. E Deus foi fiel com a vida deles. Eles receberam aquela bênção, aquela grande bênção que foi entrar na terra, tomar posse, escolher o lugar que eles queriam ficar. E Deus deu isso para eles. Deus deu esse privilégio. Escolham um lugar. E eles escolheram. A palavra de Deus vai dizer que eles tinham vigor de um homem de 20, de 30 anos. Que eles estavam prontos ali para guerrear, para lutar por aquela terra como se eles tivessem 20, 30 anos. E o Senhor deu todas as condições para que eles lutassem, guerreassem e vencessem. E não pode ser diferente conosco. Se nós temos algo para fazer, que venhamos fazer. Se Deus colocar algo na nossa mão, que venhamos completar essa obra que Ele coloca nas nossas mãos. Não venhamos ser influenciados por nada, por ninguém, por momentos, por circunstâncias, por nada. Mas ser guiado por nosso Senhor.
até o último dia da nossa vida e até a vinda dele, porque ele se faz próximo. O nosso Deus, ele vai voltar, ele está voltando. Então nós temos que estar, em atividade. Não podemos estar parados, mas ativos. Em atividade, todo o tempo. Porque aquele que para, ele dorme. Aquele que para, o sangue esfria. E aí o sangue esfria e você começa a sentir sono. É assim. Então aquele que está em constante atividade, esse daí vai continuar aceso, acordado. E o Senhor Jesus, acredito que ele quer voltar e encontrar muitos assim. Que Deus abençoe a vida de cada um. Espero que esta palavra tenha falado com cada um nessa noite, assim como falou comigo.